tarde a todas e todos e todes. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Primeiramente, agradecer a toda a equipe que esteve envolvida nessa organização para que a gente pudesse fazer esse evento, para não deixar passar em branco o dia de hoje, 8 de março. Não temos muito o que comemorar, mas eu acho que a gente precisa marcar essa data. Saiu agora há pouco, hoje mesmo, dia 8 de março, os dados sobre estatísticas de gênero. E os dados continuam sendo péssimos para as mulheres. A diferença de remuneração entre homens e mulheres, em determinadas categorias, chega em torno de 30% a 40%. A categoria vai tendo um diferencial. Por exemplo, a única categoria em que as mulheres ganham mais que os homens são as militares, as forças armadas. Todas as outras categorias profissionais, as mulheres ganham menos que os homens. O nível de violência contra as mulheres e o feminicídio segue crescendo. O número de horas que as mulheres despreendem no trabalho doméstico e nos cuidados com as pessoas, com as crianças, com os mais idosos, mais velhos, também são gritantes a diferença entre homens e mulheres e também regionalmente. Norte e Nordeste é onde as mulheres desprendem em torno de 25 horas semanais somente para os serviços domésticos, né? Então, eu acho que a gente tem pouco que comemorar, mas temos também que comemorar alguns avanços. Eu acho que hoje não é só também para a gente choramingar. Nós trouxemos aqui um vídeo que chama-se Ciência, Luta de Mulher. Eu acho que está mais do que na hora, não sei se vocês, alunos e alunas, estão acompanhando a discussão do CNPq em relação a bolsas para mulheres, inclusive para estudantes, né, que são mães, que exercem a maternidade, seja biológica ou por adoção, porque essas mulheres são cobradas da mesma forma que outras mulheres, da mesma forma que os homens. Então, há um avanço nesse sentido de que há políticas mínimas de tentar proteger, de criar cotas de bolsas para as mulheres em situação de maternidade, né? Então, eu acho que são alguns avanços. Temos alguns avanços também na cota, né, para pessoas negras e para pessoas trans, pessoas indígenas. Então, eu acho que são alguns pequenos avanços que a gente tem que comemorar, mas sem perder de vista que a luta continua. Temos um congresso hoje de extrema ultradireita, cuja presidência da Comissão de Educação foi assumida por uma pessoa que é totalmente misógino, ridiculariza as mulheres, né? Acho que vocês sabem quem é, Nicole, né? Nem vou ficar pobre da Nicole, é a Nicole, nossa bolsista lá da história. Tá? Mas tem muitas delongas, então a ideia da dinâmica, eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês, os professores que liberaram, que trouxeram os alunos aqui. A gente vai assistir, são 20 minutos, 22 minutos desse primeiro documentário, que é Ciência, Luta de Mulher, e o segundo são Mulheres de Roraima, organizado pelas alunas do curso de jornalismo da UFRR, tá bom? E aí depois a gente vai abrir uma meia horinha de comentário, debate, e logo depois, aí estarão todos convidados para a melhor parte, né? Na melhor não, também, toda a parte é boa, que é a parte da música, da dança, né? A gente está preparando ali um coquetelzinho com música para todos aqueles que estiverem aqui. Está rodando uma lista de presença para quem não preencheu o Google Form, né? Assina, quem também preencheu também assina, tá bom? Para a gente poder depois emitir a certificação dessas horas e vocês poderem aproveitar, inclusive, nas atividades complementares. Tudo bem? Todo mundo animado? Parabéns, então, a todas nós mulheres e aos homens que são companheiros, aos homens que estão conosco também nessa luta. Então, vamos lá? Nasci no município de Afogados da Ingazeira, em 1941. Eu sou a Nila da Hora, sou cientista da computação e construção e sou hacker antirracista. Eu me formei em escolas públicas, no primário, no ginásio e depois na Universidade Federal da Bahia. Sou negra, periférica do Rio de Janeiro,
as mulheres até a geração, né, da minha mãe eram todas empregadas domésticas. Eu vim para Recife porque na minha cidade ainda não existia curso secundário. É isso, é coisa de quem gosta muito de estudar. Nós lemos, meus irmãos mais novos, todos os livros, até que um dia acabou. Não tinha mais livro para a gente ler naquela biblioteca. Quando eu comecei vendo, todos os professores catedráticos praticamente eram homens. O corpo docente tinha algumas mulheres, mas era assim, tipo 5%. É um ambiente tóxico, sim. A gente tem muitos homens brancos tomando as decisões, tem muitos homens brancos em posições de liderança que não são bem capacitados para estar exercendo aquela função. No lado da ciência dura, o protagonismo é muito mais dos homens do que das mulheres. Debate sobre ética em IA, ética em sistemas algorítmicos, eu vejo pouquíssimas mulheres quando eu estou nos eventos, quando eu estou na mesa, quando eu estou nos painéis. Eu vejo a maioria homens brancos falando. Isso está sendo modificado por conta da luta do movimento feminino, da luta contra o racismo, da luta pela democratização do país. Na verdade, nós somos múltiplas. Nós podemos ser pesquisadoras, nós podemos ser mães, nós podemos ser esposas. Na verdade, nós podemos ser quem a gente quiser. Eu não vejo diferença entre a questão de produzir conhecimento, da prática social, de elevar do abstrato ao concreto, de teorizar, entre homem e mulher. Eu acho que as mulheres estão começando a ter um protagonismo como nunca teve, né? Estão buscando os seus espaços, estão conquistando os espaços. Não tem sido fácil, mas ainda insuficiente. Tem mulheres que vão ter uma análise muito mais profunda e necessária do que muitos homens brancos estão colocando, mas que não têm as oportunidades, né? Isso é a oportunidade de salário, a oportunidade de acesso. A riqueza, a concentração de riqueza está com os homens. O poder também está com os homens. É real esse problema. E essa luta das mulheres pela sua inserção na vida pública é também uma luta histórica. E que nós, hoje, a gente vê o fruto, né? Os frutos estão aí. E até aqui no Brasil tivemos uma presidente da República, que não deixou de ter sido um avanço. Enquanto mulher negra, lésbica, ser primeira em espaços, para mim, é um lugar solitário. Se você for para o Congresso Nacional, não chega nem a ter o percentual legal que deveria ter de presença de mulheres. Tem um lugar de, eu tô abrindo portas, mas caramba, a que custo que eu tô abrindo portas em 2022? De ainda ser a primeira a estar ocupando esses lugares. Então eu não gosto disso. Fiz a graduação na Universidade Federal Rural do Rio, fiz biologia. Depois eu ingressei no mestrado no Instituto de Ciências Biomédicas da USP. De lá do mestrado eu fui fazer o doutorado de novo no Rio, na Rural do Rio. E depois eu fui para o Rio Grande do Sul, onde eu fiz o pós-doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu nasci no interior da Bahia, num município chamado Maracás, mas eu nasci no interior de Maracás, em um distrito, em 1950, ou seja, há muitos anos. Sou criada em Duque de Caxias, Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Tenho 26 anos, tenho 7 cachorros. Fui criada por uma família só de professoras, então sou a maioria mulheres. Sou professora daqui, titular do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia. Já estou aposentada, mas continuo atuando no programa de pós-graduação como professora do corpo permanente do nosso programa. Até que eu fiz o concurso para a Universidade Federal do Pará, onde eu estou há 10 anos. A minha mãe gostava muito de ler, meu pai também. Minha avó era professora, quer dizer, nós já tínhamos assim, uma cultura voltada para
tudo, né? Eu sempre fui muito provocada em casa a levantar questionamentos, a fazer boas perguntas e nem sempre a ter boas respostas. O desejo estava ligado à pesquisa. O que a gente queria era onde tivesse condição de pesquisa, e no Brasil, condição de pesquisa é dentro das universidades. Então eu me submeti a concurso público e me tornei professora. E aqui fiquei. Fiz várias especializações, muitas. Fiz o mestrado em Sociologia, porque nessa época não existia praticamente mestrados nem doutorados. E posteriormente eu fiz o doutorado em Serviço Social. O meu mestrado foi sobre a saúde do trabalhador. Eu acredito que a gente tem que ter um plano, né? Então, o que era o meu plano profissional? Meu plano profissional era ingressar numa universidade federal. Eu estava muito disposta a ir para qualquer lugar, né? Porque o meu objetivo era esse. A primeira vez que eu brinquei com Lego de verdade foi com 20, 21 anos. Eu não tive infância e adolescência com brinquedos prontos de robótica, de engenharia. Desde cedo eu participei do movimento contra a ditadura militar. Que idade você tinha? Eu tinha 14 anos. Eu tinha 14 anos. E eu sempre direcionei a minha curiosidade e minha vontade para a ciência. E uma vez nós estávamos em uma passeata e veio o caminhão do Exército atrás de nós e nós saímos correndo e entramos no Hospital das Clínicas. Nós estávamos aqui no Campo Grande, entramos no Hospital das Clínicas. E não foi a nossa surpresa estupefacta. Os militares atiraram contra os estudantes. Quando a minha filha mais velha era pequenininha, eu dava aula à noite. Aí eu chegava em casa, botava para dormir, invariavelmente eu dormia, porque eu já estava exausta uma hora daquela. Aí eu ia levantar 2 horas da manhã para preparar minha aula que eu ia dar no dia seguinte. Porque eu fui assistente social na Previdência Social durante 30 anos. Simultaneamente, eu era professora aqui da Universidade Federal, né, que eu tinha feito concurso. E como é que era conciliar esses 2 empregos com a maternidade? Ah, sim. Sempre mulheres ajudando mulheres. Levei a minha gestação, escrevi minha tese com a minha filha do lado ali no carrinho. Conciliar isso era quando os filhos dormiam, porque era a hora do silêncio. Tudo bem, eu defendi meu doutorado, minha filha tinha 6 meses. A vida mais pessoal, não é que a gente, como alguém que está interessado em estudar a realidade, né, em produzir conhecimento, é algo complexo. No caso, eu tinha uma dupla jornada, ou tripla jornada. Faz 2 anos que nós adotamos os nossos filhos mais novos. Passa por um momento em que a mulher precisa se voltar para sua família, para o momento de dedicação, de construção daqueles laços. Então é um momento que deixa a mulher insegura do ponto de vista profissional. Meu companheiro, na época, havia sido preso, torturado pela ditadura. Eu estava grávida, tive filho, tive que ir visitá-lo na prisão, claro, né, defendê-lo. Que a maternidade traz muita força. A mulher é forte de qualquer jeito, mas a gente tem a impressão que pode fazer tudo. E pode, não é só uma impressão. E no contexto da maternidade atípica, né, que eu tenho 2 filhos atípicos, tem toda uma necessidade de acompanhamento em terapias, reuniões com especialistas, busca de médicos. E aí eu fui uma das fundadoras do movimento feminino pela anistia de Salvador, da Bahia. Como é que era isso? Tá grávida e ser liderança de tantos movimentos e a maternidade nisso tudo? Eu tinha minha mãe. Dar a atenção para a criança, né, gerenciar uma casa, também gerenciar um grupo de pesquisa, né? Porque eu estava a ter colegas que iam para a França, que iam para os Estados Unidos. Então só tinha um jeito
de você, como professor aqui, que tinha filhos e que tinha que estar aqui, eu tinha que permanecer aqui, era fazer os mestrados e doutorados aqui. Mas essa coisa do campo, ela sempre esteve presente em toda a minha trajetória. E hoje eu estou situada nessa área de ética em sistemas algorítmicos, que levanta os questionamentos. Desde a iniciação científica, sempre teve um momento campo, um momento laboratório. Essa é Samara, minha orientada de doutorado. Esse é Matheus, também meu orientado de doutorado. Depois de levantar os questionamentos, a gente levanta o debate. E lá no final a gente promove os possíveis caminhos para uma solução ou para soluções. O primeiro trabalho que eu fiz aqui foi num projeto muito grande em que nós visitávamos fragmentos florestais e a gente queria conhecer como que se dava a veiculação de patógenos na borda do fragmento, na comunidade próxima dessa borda e no interior dessa borda. Estou muito mais conectada hoje a tentar repensar os nossos caminhos dentro da área da computação que levam a vieses e a reproduções violentas nas tecnologias. Nina da Hora diz que estava escolhendo livros com a irmã quando um segurança se aproximou para intimidá-las. A pesquisadora conta que depois do incidente, a gerente pediu desculpas. O que a gente precisa entender é que o Brasil é um país continental. Não dá para, num nível central, lá em Brasília, o cara determinar como que um determinado programa de saúde vai ser aplicado aqui no interior do Pará. Mas como que ele vai conhecer a realidade? Através de pessoas como nós. Eu estudo e pesquiso cibersegurança focada em criptografia. Era esse argumento que usavam. A probabilidade de errar, o carro autônomo errar, é muito menor do que o ser humano de atropelar alguém. Corta para 2017, carros autônomos não reconhecendo pessoas negras, corpos negros e atropelando pessoas negras, atropelando pessoas, não reconhecendo os objetos. O serviço social hoje tem uma posição assim, muito crítica em relação ao tipo de sociedade, o tipo de modo de produção, muito voltado para a superação das desigualdades sociais e voltado para a emancipação humana e social. Eu tive o prazer de conhecer a professora Vanise Macedo, que ela trabalhava fazendo pesquisa que nós chamávamos de doenças tropicais na época, né? Me convidaram para fundar o curso de Serviço Social na Universidade Católica de Pernambuco. Me tocava enquanto mulher, enquanto oriunda de uma classe pobre. Foi uma indicação de um amigo meu, eu era professora daqui, aí me convidaram e eu aceitei o desafio, né? Aí eu disse a Vanise, eu quero fazer medicina tropical. Ela disse, então em vez de fazer a residência, vá logo fazer o mestrado, porque você vai desenvolver mais a área de pesquisa. Para que eu consiga debater, eu entendo que eu não posso debater com pessoas que não estão entendendo o que é esse debate, porque isso é desigual. E aí, claro que eu ingressei no movimento nacional pela reforma sanitária brasileira. Começou o movimento de redemocratização, entrou um governo democrático na Bahia, o secretário de saúde era meu companheiro de luta e me convidou para ir chefiar a vigilância epidemiológica da Secretaria de Saúde do Estado. Mas a maior parte dos brasileiros hoje não tem acesso a esses temas aqui que eu estou trazendo. Então, para mim é muito importante tornar isso acessível. Eu me apaixonei e comecei a investigar muito, fazer investigação de surtos em doenças transmissíveis. E aí teve aqui uma epidemia horrorosa de gastroenterite. E aí nós investigamos, mostramos que a contaminação era da água. Quando eu me aposentei, como eu gosto muito de estudar, eu resolvi fazer o curso de Direito. O meu trabalho de conclusão de curso sobre a ação da OAB Pernambuco em relação aos idosos. E aí nós conseguimos que os carros-pipas fossem dar água às cidades ribeirinhas que estavam tendo muita diarreia e morrendo muita gente. E aí melhorou,
eu fui para a Comissão do Idoso da OAB Pernambuco. E lá eu estou já faz algum tempo. Quando eu fui coordenar a área de vigilância epidemiológica no Ministério da Saúde entre 1991 e 1995, eu me aproximei muito dos problemas da dengue. Eu me tornei uma pesquisadora em dengue. No final, o que eu quero é que elas argumentem e tentem refutar também o que eu estou trazendo. Porque senão não tem construção. Infelizmente, veio chikungunya e zika. Então, meu grupo de pesquisa era basicamente em arboviroses urbanas. Eu gosto quando fazem perguntas, eu gosto quando dizem Nina, eu acho que não é bem assim, e explica por que acha que não é bem assim. Quando começou a pandemia, nós fizemos uma articulação entre a Universidade Federal da Bahia e a Fiocruz, criamos uma rede, a construção do conhecimento em tempo real. A gente tem sempre uma preocupação muito grande de quem é que está fazendo a exploração desse conhecimento. A apologia às armas, né? O negacionismo científico. E mais, como que isso está sendo revertido para a comunidade local. Essas coisas que estão atingindo a nossa sociedade profundamente. E nós vivemos, inclusive presentemente, numa sociedade de negacionismo em relação à ciência. Todo um sistema que não vem valorizando. Porque se eu for pensar enquanto pessoa negra, nós somos maioria no Brasil. Nós somos minoria nesses espaços, os espaços tecnológicos, por diversas outras questões, e não porque a gente não quer. Na prática, além das parcerias, para ver a coisa acontecer, nós colocamos dinheiro do bolso. O racismo no Brasil, ele mexe muito com nossa saúde mental e emocional. Então, às vezes, não é que a gente não queira, é que a gente não se sente capaz de estar naquele espaço. Qual é o carro que foi utilizado para fazer muitas das pesquisas que eu relatei para vocês? O meu. Querem que a gente aceite que a gente seja minoria. É a questão do preto único. O preto único numa área, o preto único na televisão. Num contexto em que as bolsas, não se tem aumento do valor das bolsas de iniciação científica, de mestrado, doutorado, há muitos anos. Na tecnologia, eu acho que falta um incentivo não só para a inserção de mulheres negras, mas mulheres negras, mulheres negras trans, mulheres trans. Não é só incentivo à inserção da área, mas é um incentivo a continuar na área. E a gente não pode se conformar. Tem pessoas que elas entram na área e elas não conseguem viver aquele ambiente de tão tóxico que é. A fã de viver acontecer, a gente até de repente passa por cima de situações que poderiam deixar mais claro, do ponto de vista institucional, de que precisamos de mais recursos. A universidade, ela de fato é muito transformadora, importante, fundamental, que certamente modificou muito a vida de muitas famílias. Nós elaboramos as normas e diretrizes para a criação do Sistema de Vigilância Universal, né? Que a gente hoje chama Sistema de Vigilância em Saúde. Até o próprio Recife precisou da nossa presença para estruturar a Secretaria de Saúde assim. Predomina as mulheres nesse campo da área de saúde coletiva, viu? E é um campo que nós estamos, que foi conquistado. A mulher, no caso de Pernambuco, teve uma importância muito grande na reforma sanitária. E o sistema de assistência social, né? E é isso, acho que a gente vem de uma ancestralidade que a gente pode fazer quantas graduações, mestrado, doutorado a gente quiser, quanto couber no nosso tempo, então é isso que eu quero fazer mesmo. A questão é que quando você vai a campo, quando você vê um aluno querendo desenvolver seu trabalho, se dedicando, você não quer que aquilo pare. Por que mesmo aposentada que você está aí tão ativa?
Como diz meus filhos, nem parece que você se aposentou. Eu sou grata por estar aqui participando desse momento, desse processo, dessa modificação na vida de tanta gente. Aquilo que a gente faz com amor nos impulsiona, nos motiva. Eu encontrei espaço para trabalhar. E só tem uma solução para a humanidade: é ela superar as desigualdades e ela se unir. Nós sempre somos espelho para alguém, né? Então eu espero poder inspirar outras pessoas, outras mulheres, outras meninas negras que tenham algum sonho e que sigam esse sonho, que entendam que possam ser o que quiserem ser. Palmas, né? Felicidades maravilhosas. Eu gostaria, então, nesse momento, de explicar que esse evento foi organizado pelo curso de Ciências Sociais, de História, de Jornalismo, História, Ciências Sociais, Antropologia, os programas de pós-graduação em Antropologia, em Sociedade e Fronteiras, em Comunicação e o profissional, o História Profissionalizante, nunca sei direito, é o Prof. História, e também pelo Laboratório de Ensino de História, pelo Observatório da Violência, pela Comissão Permanente de Acolhimento, Prevenção e Enfrentamento ao Assédio e a todas as formas de violência no âmbito da UFRR. Mais alguém? Bem, todas essas... E o GEIFRON, o Grupo de Estudo Interdisciplinar sobre Fronteiras, claro. Então, eu gostaria também, nós contamos com apoio, todas essas nossas iniciativas, principalmente da Comissão Permanente de Combate ao Assédio, da Reitoria. Então, o magnífico reitor está aqui, eu gostaria de chamá-lo, que ele quer dar uma palavrinha para todos e todas nós que estamos aqui. Então, magnífico, professor Geraldo, né? Agradecer a ele todo o apoio. Já estamos com a nossa sala, já está sendo equipada, daqui a pouco com um servidor e tudo mais, né, magnífico? Palavras emocionam, né? Mas quem arrasta são os exemplos. Só para dizer que, primeiro me apresentar, né? Porque eu comecei a nossa gestão agora segunda-feira. A outra terminou. E nós entramos diferentes. E essa representação nossa, a professora Ana, até citá-la, a professora Ana é nossa nova pró-reitora de pesquisa e pós-graduação. Todos a conhecem. Então, a professora Ana hoje é pró-reitora da nossa universidade. Também hoje valorizando, por favor, se apresente aqui, principalmente o Ricardo. Eu precisava dessa parte, porque o grupo de pró-reitores da universidade hoje é composto por 5 mulheres e 3 homens. Então, acho que essa representatividade é importante para que nós tenhamos cada vez mais representatividade feminina nas decisões da universidade. Então, quero apresentar o Ricardo, que é o pró-reitor de planejamento. O Ricardo é um servidor de muitos anos já na universidade, ele conhece bem o planejamento, e planejamento atinge vocês, porque trata de orçamento. Então, a gente precisa desejar a ele um excelente trabalho. E a professora Ana, que hoje vai ficar responsável por todas as pesquisas, pós-graduação, iniciação científica que muitos aqui fazem. Tá? Então, acho que é uma referência importante para dizer que nós também estamos fazendo a nossa parte. Obrigado pelo convite. Fiz questão de terminar a nossa agenda. Alguns cursos aqui já me viram em várias atividades durante essa semana. Faço questão de sempre presenciar, porque é importante a nossa proximidade. É um momento que nós temos para escutar também. Então, e esse é um momento simbólico, e hoje é um dia simbólico. Então, parabéns pelo Dia das Mulheres. É um dia de felicitações, mas acho que é um momento importante para reflexões. Reflexões das nossas ações, do nosso convívio, do nosso tratamento. E quanto à universidade, na qual hoje eu represento, né, como autoridade máxima, saibam que nós estamos tratando de todas as medidas para que cada vez mais o nosso convívio possa ser mais harmonioso, sem assédio. Quando nós recebemos
um convite para participar de um evento em Porto Alegre, correto, Francis? E lá seria assinado um protocolo nacional do combate, o primeiro protocolo nacional. Imediatamente convidei a professora Francis, que eu não podia, mas o UFRR teria que ter representatividade. A professora Francis voltou, trouxe todas as informações necessárias. A resolução durou 30 dias, já foi ao Conselho Universitário, foi aprovado por aclamação e nós já iniciamos os processos. Óbvio que preservando identidades, porque esse é o meu papel e eu sou muito discreto quando trata de pessoas. Mês passado nós exoneramos um servidor nosso por assédio sexual, então os processos andam. E por que estou dizendo isso? Por mais sigiloso que o processo deve ter, por mais respeitoso, porque o contraditório e a ampla defesa é constitucional, os processos estão andando. Por isso que o acolhimento é fundamental, por isso que a recepção de materialidade é fundamental. Então, assim, procurem a comissão, a ouvidoria. Fui na ouvidoria, não deu nada, mas não tem a materialidade, então não tem admissibilidade ao processo. Então eu estou aqui para dizer para vocês que esses casos estão no nosso radar, eles estão acontecendo, nós sabemos. Iniciaremos, né, professora Francis, com um processo de conscientização que o assédio não é só sexual, ele não é só físico, ele não é só moral, ele é visual, né? Ele é oral. Então, muitos dos assédios são vícios de linguagem, que muitas vezes eu tenho ainda. Então, eu preciso ser orientado a não praticar mais. E esse ato coletivo são multiplicadores para que a nossa universidade cada vez mais se repasse de um para o outro essas boas informações. Então é isso que eu conto também com vocês, com esse coletivo, para que nós possamos, nesse dia de festa, sim, né, um dia marcado para ter esses momentos, para escutar relatos, mas também para refletir, né, e saber que existe um processo na nossa universidade de acolhimento dessas ações que atinge, obviamente, as mulheres, aqueles que se consideram, para que nós tenhamos que a harmonia da universidade como unidade educacional possa cada vez ser melhor. A universidade, ela gera comportamentos, ela gera pensamentos. Tem uma premissa da Unesco que fala que uma instituição de ensino que não muda a realidade social na qual ela está inserido, não tem motivo da sua existência. Então, comportamentos também é uma mudança social. Muito obrigado. Obrigado por essa oportunidade de poder dar satisfação para vocês sobre o nosso trabalho e chamá-los para integrar nessa luta, que é uma luta coletiva. Muito obrigado. Feliz Dia das Mulheres. É só uma mulher tentando conquistar o seu espaço no mercado de trabalho, né? E se isso afronta tanto, eu acho que essa é a hora de rever os conceitos dos homens, né? Nessa sociedade que é patriarcal, é machista, oprime as mulheres. Em pautas externas, alguns colegas de trabalho se referiam a mim, se referiam a parte do meu corpo, de uma forma bem invasiva mesmo. E eu me questionava assim, mas por que isso ocorre? Eu acho que quando a pessoa começa a perseguir a outra, né? Tirar a paz, tirar o sossego, querer proibir a pessoa de viver. E na verdade eu acho que trans é uma denominação, meio que um rótulo, né? Não sei se é legal, nem gosto muito desse rótulozinho. Eu acho que eu sou Sandra, né? Eu sou essa mulher Sandra, que tem minhas particularidades, que tem minhas virtudes, que tem meus defeitos, e que na cabeça de alguns resolveram meio que me colocar numa caixinha. Ele ama você porque é pai dos meus filhos, isso não existe. Porque só no seu coração que isso existe, para ele não, porque quem ama não bate. A
Amor com violência é doença, do ódio à morte como sentença. Cuidado com esse tipo de amor mentiroso, impudico e com a relação abusiva. A Lei Maria da Penha não consegue prevenir, punir e erradicar totalmente a violência contra a mulher, porque a lei do pecado continua dando cobertura aos seus agressores. Não é à toa que Roraima foi considerado o estado mais letal para mulheres pela 7ª vez consecutiva em 2018. São 10 assassinatos para cada 100 mil mulheres. A título de comparação, em São Paulo, o estado menos perigoso, o número é de 2 para 100 mil. Em todo o Brasil, a média é de 4 mulheres mortas a cada 100 mil mulheres. Por que números tão significativos? Por quê? Não era para ser nenhuma mulher morta, violentada, agredida, desrespeitada em lugar nenhum. A violência destrói o que ela pretende defender, a dignidade da vida, a liberdade do ser humano. O que mata as mulheres em Roraima e no mundo é o machismo. É essa naturalização do machismo. Achar que a mulher é objeto do homem. Então o homem destrói uma mulher como ele destrói um objeto. E aqui não é diferente. E ainda agravado por uma situação de sermos um estado numa tríplice fronteira, um estado de passagem para muita coisa invisível, ainda aos olhos da lei, ainda aos olhos da sociedade organizada. Então nós temos aqui uma política pública que funciona, mas ainda funciona de forma isolada. Então, para proteger uma mulher desse machismo, a gente precisaria agir em maior consonância com essa política pública. Não adianta só o jurídico, não adianta só o criminal. Nós precisamos que essa mulher receba a devida proteção. É isso que está preconizado na Lei Maria da Penha, é isso que está preconizado nos direitos humanos. Então, essa naturalização do machismo, ela também perpassa esses órgãos onde essa política pública acontece. Então, muitas vezes, uma mulher que não é bem recepcionada numa delegacia de polícia, na Defensoria Pública, no Ministério Público, ela pode nunca mais voltar. Ela pode silenciar para sempre. Então, aqui, nós temos um Estado bem machista. E é isso que traz esses resultados. E não dá para relativizar esses resultados e dizer, não, não é bem assim. É bem assim. Esses resultados são baseados em dados de morte de mulheres. É um dado de saúde pública. Inclusive, isso é tratado como um câncer social, né? A morte de mulheres. É uma questão de saúde pública e o Estado precisa se debruçar exatamente nas políticas públicas de assistência para que a gente não perca essa mulher, para que essa mulher receba o devido acolhimento humanizado, para que ela se fortaleça dentro da rede de serviço, para que ela possa sair desse ciclo de violência. E não é fácil. É uma situação preocupante, mas na realidade isso existe em todo o nosso país, né? Eu acredito que no mundo todo. Infelizmente há essa questão dessa violência. Eu não sei se é questão cultural, eu não sei se se é questão familiar na educação desses homens, porque a gente fica sem entender, porque o que é que justifica a violência e a covardia, né? A Lei da Maria da Penha foi um avanço de extrema importância. Antes as mulheres eram agredidas, chegavam nas delegacias, só era feito um TCO, que é um termo circunstanciado de ocorrência, que é um crime de menor potencial ofensivo, e aquele agressor saía da delegacia na mesma hora. Ela podia estar machucada, ferida, ele saía, só assinava um termo de compromisso. Hoje em dia não, com a Lei Maria da Penha, com a agressão física, a ação até é incondicionada à representação dessa mulher. Então, se a mulher chegar na delegacia agredida, ele vai ser preso em flagrante delito. Do fator social, do fator cultural, da criação, né, daquilo que foi falado para ela que ela é, e ela passou a acreditar. Né? Por isso que desde a infância a gente precisa trabalhar as questões socioemocionais, o respeito pelo outro, acreditar no seu potencial. E isso a gente vai acentuando a cada fase do nosso desenvolvimento. Né? Tem pessoas que foram criadas acreditando que ela não sabe nada, que ela não vale nada, que ela não tem direito a nada, que ela não tem potencial nenhum, né? Que ela tem que submeter ao salário do marido, que ela tem que submeter a uma vida de escravidão. Né? E isso acaba afetando. Então as pessoas precisam aproveitar as oportunidades. E nesse mesmo cenário, como identificar o perfil de uma mulher
que está sofrendo agressão? Engraçado, né? Normalmente, no meu local de trabalho, elas falam. Eu conheço uma que, inclusive, ela já está bem próxima de mim e quase ela morreu. O marido dela, além de espancá-la, ele espancava e, ao mesmo tempo, ele estuprava. Né? E ela levou várias facadas, golpe na cabeça, ela tá com uma medida protetiva, mas assim, elas, no momento do atendimento, elas pegam confiança em você e elas falam. Né? E o que a gente faz enquanto profissional? A gente pega esse elo e não deixa esse elo se quebrar. Normalmente eu tenho uma prática de entrar em contato com essa paciente para saber se está tudo bem. Quando eu era criança, eu sempre vi o meu pai, né? O meu pai agredir minha mãe, abater na minha mãe. E aí eu cresci com aquilo na cabeça. Eu falei, quando eu crescer, eu não vou aceitar isso. Ser agredida, de forma alguma, porque para isso tem a polícia para ajudar a mulher, a delegacia da mulher, que acolhe a gente, né? E aí hoje eu tô vivendo, não eu, mas a minha mãe, vivendo um caso de agressão. É um primo que agrediu ela, a tia no caso. Aí eu não aceito. Eu trouxe ela pra cá, pra delegacia, pra registrar queixa contra ele. Porque a gente não pode aceitar. Porque não existe isso, não existe. O homem não tem o direito, e a mulher não tem que aceitar o homem bater nela. De forma alguma. Tem que procurar a lei, procurar para pedir medida protetiva e ficar tranquila. A pessoa tem que ter coragem, a mulher tem que ter coragem, porque tem muita mulher que não tem coragem. O que está acontecendo? A mulher, o cara bate nela, né? E ela fica ali, porque às vezes ele tá drogado, às vezes ele tá bebido, aí quando ele fica bom, ele vai, amor, ainda tem coragem de chamar de amor. Aí vai lá e diz, eu me perdoa, eu vou melhorar, eu vou mudar. Isso não existe, esse negócio de dizer que vai melhorar, isso não existe. Cada vez vai piorando. É ao contrário, vai piorando, até chegar um dia que o cara mata. A partir do momento que a pessoa tenta separar e a pessoa não aceita. Você pode nos dar exemplo de como essa perseguição vem ocorrendo? Ligação de madrugada, ligação dizendo que a pessoa está largando para ficar com outro homem, sendo que a mulher tem liberdade de escolher viver. Ninguém gira em torno de homem, né? Então, perseguindo, ligando para os familiares, para os amigos, difamando a pessoa. As mulheres em Roraima têm medo de denunciar? Muito, até mesmo porque a nossa cidade é uma cidade pequena. Então eu denuncio aqui, a 4 quadras depois o meu agressor pode estar lá. Então muitas vezes ela vai relevando uma situação que muitas vezes pode culminar a morte. É uma discussão pequena, depois é uma discussão média, depois é uma discussão mais grave, o que pode findar na morte dessa mulher. E por conta de nós sermos eu digo na capital também, o interior, praticamente todo mundo se conhecer. Então, a partir do momento que eu denuncio, apesar de eu ter todas as leis para me proteger, principalmente a Lei Maria da Penha, tá com aquele documento de proteção, porém elas ficam receosas ainda, né? Porque, querendo ou não, nós estamos estruturando a rede, mas a rede, ela apresenta ainda lacunas que precisam ser fechadas para se tornar uma rede de fato, uma rede de proteção. Mulher é morta com um tiro de espingarda em Caracaraí após descobrir traição do ex de amiga.
Imagens de dupla suspeita de estuprar mulher e cometer assalto são divulgadas. Mulher é assassinada a golpes de facão. Mulher leva homem para casa e filha denuncia estupro. Homem é preso em Roraima por suspeita de brigar e estuprar mulher após bebedeira. Mulher é assassinada com facada no peito e suspeito foge em Rorainópolis. Mulher é morta em Roraima após ameaçar revelar traição de suspeito. Mulher é estuprada quando voltava para sua residência. Mulher é assassinada a facadas numa estância em Rorainópolis. Homem é preso após suspeito de estuprar uma jovem com deficiência em abrigo de refugiados em Roraima. Roraima foi o estado com maior taxa de mulheres assassinadas no Brasil em 2018. Brasil tem 50 mil casos de estupro por ano. Roraima lidera ranking. Um dia vou te matar. Como Roraima se tornou o estado onde as mulheres mais morrem no Brasil? Essa questão do perigo eu sempre sofri, né? Em toda essa minha vida aí de fotojornalista, sou fotojornalista há 10 anos e vim de Manaus por conta disso também, né? Lá eu estava sofrendo muito perigo porque aonde eu trabalhava, o veículo que eu trabalhava me designou para a editoria de polícia e eu comecei a fazer umas fotos que estavam gerando muita polêmica. E por conta dessas fotos, começaram a me ameaçar de morte, eu comecei a ser perseguida no meu trajeto, né? Trabalho, casa, minha faculdade, e aí foi começando a ficar meio perigoso para mim. E aí eu decidi dar esse tempo e tentar uma vida em outro estado, né? De saber que você faz aquilo tão bem quanto eles se sentem ameaçados. Eu já sofri muito preconceito por causa disso. Homens no ambiente de trabalho, puxando meu cabelo, fazendo piadinhas, olhando para minha câmera, perguntando se eu saberia realmente fazer aquilo. Recentemente aconteceu uma situação de um fotógrafo, eu estar num lugar, ele puxar o meu ombro, aqui mesmo em Roraima isso aconteceu, eu estava na pauta para fazer a mesma foto ali naquele momento, ele puxou o meu ombro e aí eu disse para ele, olha, não me toque, eu estou trabalhando, e ele disse assim, eu só estou querendo te orientar. Eu disse assim, não preciso de orientação, não preciso que você me oriente, eu sei o que eu estou fazendo, sabe? E aí eu disse para ele, faça seu trabalho, não toque em mim não. A partir do momento que você é uma mulher no jornalismo, você já passa por uma série de complicações e dificuldades. Quando entra a questão racial, essas dificuldades aumentam, até por conta dos estereótipos que englobam a mulher negra no Brasil. Por exemplo, a sensualidade, a sexualidade, a dita cor do pecado. Então, diversas vezes, em pautas externas, alguns colegas de trabalho se referiam a mim, se referiam a parte do meu corpo, de uma forma bem invasiva mesmo. E eu me questionava assim, mas por que isso ocorre? Bom, meu nome é Sandra, tenho 40 anos, nasci na região de Garim, na Venezuela, sou filha de brasileiros e estou aqui em Boa Vista faz 23 anos. Né? Falar da minha condição não é algo muito fácil. Né? Sexta-feira eu precisei vivenciar uma experiência e acho que ainda dói falar de algumas coisas. Mas o mais importante é que determinadas situações fortalecem a gente. Né? Então, sair da condição de vítima, passar a agir e atuar, ocupar o espaço, tem sido fundamental. E também me preparar. Né? Então, eu procurei estudar bastante, procurei dar o melhor de mim em tudo que eu fui fazer na minha vida. Né? Óbvio que existiram algumas barreiras. Né? A principal delas que eu posso falar é sobre a questão do nome social. Né? Para mim, o nome social é uma coisa bastante sofrida e já faz 5 anos aproximadamente que eu consegui o registro, a alteração no registro civil. Sou a primeira do estado de Roraima, acho que a primeira da região norte que conseguiu a alteração de registro civil. Né? E isso para mim é um marco na minha vida porque eu posso me apresentar à vontade com a minha identidade, porque havia um conflito entre o que estava na identidade com aquela pessoa que se apresentava ali no momento. Fiz isso mesmo.
foi como aviso. Tentei voltar com ela, fui lá. Fui um pouco grosso, admito. Dei uns tapas, mas ela pediu, porra. Fui lá, todo gentil, tentei voltar, não disse que não. O otário também tinha que aprender, né? Ela tem dono, e o dono sou eu. Ela não pode fugir. Ela é minha. E se não é minha, não é outro que não vai ter também. O otário lá tinha que aprender, por isso que eu dei os tiros na casa dele. Pra dar o recado. Ela é minha. Seguinte, eu fiz aquilo mesmo porque aquela mulher é uma faca. Ela não devia ter feito aquilo, tá bom? Tá bom? Eu mando nela. Eu sei o que é melhor pra ela. Ela não devia ter chamado a polícia aqui. Essa mulher não sabe o quanto eu amo ela. Se ela não for minha, ela não vai ser mais de ninguém, tá bom? Ela que não me vê de fazer esse negócio de novo. Ela não quis ficar comigo. Provavelmente era lésbica. Então eu fiz o que um homem devia fazer numa situação dessas. Eu ensinei ela a ser mulher. O perfil do agressor é esse. Aí você vai verificar que em outras situações ele não tinha esse perfil agressivo, não. Ele era uma pessoa meiga, que conseguiu entrar nessa mente dessa mulher, falando para ela aquilo que ela gosta de ouvir, baseado nas carências afetivas que hoje as pessoas estão vivendo. Nós estamos carentes afetivamente da questão social, da questão política, da questão financeira, o desemprego. E quando você encontra alguém que te promete coisas, que o teu ego vai ser massageado e que você de alguma maneira vai se sentir feliz e vai se sentir importante dentro de um contexto social, ela acaba deixando levar por esse sentimento e as consequências têm sido drásticas. A violência não tem endereço. Em 2012, a italiana Filomena Lamberti foi mais uma vez vítima de violência doméstica e teve o rosto desfigurado pelo seu marido à época. Ele usou ácido enquanto ela dormia porque ela havia anunciado sua intenção de pedir a separação após mais de 30 anos de sofrimento e abuso. Filomena escreveu um livro em que conta a sua história. Uma Outra Vida não é um romance, é coragem de testemunhar, em tradução livre. Ela enviou o livro ao Papa Francisco, que a respondeu com uma carta. Estimada e querida Filomena, temo pensar na crueldade que desfigurou seu rosto ao ofender sua dignidade como mulher e mãe. Por isso, peço-lhe perdão, tornando-me responsável por uma humanidade que não sabe pedir desculpas a quem, na indiferença predominante, é diariamente ofendido, pisoteado e marginalizado. Não se sinta sozinha neste caminho. Mesmo se a ajuda de Deus nos alcança de maneira diferente das nossas expectativas. Peço perdão a você e oro para que a coragem que lhe devolveu singular beleza se torne um golpe na indiferença. Oh meu Deus, me dê forças para continuar agora e coragem para que eu possa fazer a diferença. Coragem para que eu possa incentivar outras mulheres a fazerem o mesmo que eu. Que agora eu consiga viver em paz, mas cause alvoroço quando necessário. Amém. Não, eu quero ser uma representatividade negra para outras mulheres. Todo dia eu luto contra o racismo, todo dia eu luto contra o preconceito, até pelo fato de na minha infância eu não ter o costume de ver mulheres negras em papel de protagonismo. Eu não me vejo bonita, mas mesmo assim não, eu vou colocar a minha cara a tapa, vou estar ali na frente da TV para que outras mulheres possam me ver e se inspirar. Olha, ela tá ali, olha, ela se parece comigo. Humildemente é importante a gente enfatizar que, por exemplo, hoje eu estou na presidência do Partido da Mulher Brasileira, né? Sou uma radialista, tenho um programa aos domingos na Monte Roraima, um programa de músicas românticas, tenho uma página na internet, que é Sandra dos Santos. Quem quiser interagir comigo é só me procurar na página, tá?
e da importância da gente estar nesses espaços. A luta ela nunca acaba, né? A luta é uma constante, né? A importância das minorias sociais, ditas minorias, se unirem, a gente precisa se unir para fortalecer o debate, para fortalecer o diálogo e para sensibilizar, levar mais informação para a sociedade. Eu acredito que o preconceito, a discriminação, ela só é combatida através do diálogo, da conversa, né? Quando a gente se senta para conversar, a gente vai se despindo aos poucos dos nossos tabus, dos nossos preconceitos e refletindo também, se colocando no lugar do outro, que é o importante. Se eu conseguir, qualquer pessoa pode conseguir. E tem que haver um empoderamento pelas próprias mulheres, começarem a se impor e a marcar mesmo o seu território no mercado e dizer assim, eu estou aqui, eu sou capaz e eu posso fazer isso. Nós somos o NUMU, AMB, Núcleo de Mulheres de Roraima, vinculado à Articulação de Mulheres Brasileiras. Nós somos um agrupamento feminista, antirracista, anti-desmofobia, anticapitalista, antissistêmica. E a nossa luta aqui no estado começou em 98. Tem fundadoras que não puderam estar aqui, mas depois você pode pegar informações, Delita Frank, Andréa Vasconcelos. O nosso agrupamento tem atividades em toda a capital, também no início, no interior. A nossa luta é principalmente em relação à violência contra a mulher, devido à realidade do nosso estado. Somos o estado que mais mata mulheres, que mais tem violência contra a mulher. Já fizemos várias atividades fizemos uma audiência pública em 2017 para discutir esse assunto com autoridades. Nossa função, nós não temos poder econômico, não temos poder de polícia. A nossa função é alertar a sociedade e as pessoas e empoderar também as mulheres para ter conhecimento dos seus direitos. Eu acredito que ser mulher em Roraima, como em qualquer outra cidade, né, que eu sou de São Paulo também, ela é uma guerreira, ela é uma mulher de fibra, que nós temos lutado pela nossa família, pelos nossos filhos, pelo nosso estado, nós temos lutado pelo nosso lugar aqui na sociedade, como empreendedoras, como profissionais, como mães, como mulheres, né? Que tudo isso é um contexto. Para lutar pela nossa saúde mental, a gente não precisa viver só, nós podemos ter um companheiro que nos aceite, que nos ame e que a gente ame também. Nós precisamos de ter um Deus que orienta a nossa vida, precisamos de ter fé, precisamos orar junto com a família, precisamos sentar à mesa com os nossos filhos, agradecer pelo pão, por tudo aquilo que a gente tem e acreditar que vai ter dias melhores. Então eu desejo para cada mulher nesse momento que ela acredite no potencial dela, se estude, tente se capacitar cada vez mais e vá em frente e lute pelos seus sonhos. Boa Vista é uma cidade ampla de várias oportunidades. Está em crise? Está. Mas qual é a cidade que não está em crise? Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E joga água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você eu grito Pex. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando o Samango chegar, eu mostro o roxo no meu braço, entrego teu baralho, teu bloco de pule, teu dado chumbado, põe água no bule e ofereço um cafezinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando tua mãe ligar, eu capricho no esculacho, digo que é mimado, que é cheio de dengo, mal acostumado, tem danado quengo, vira e dorme rapidinho. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Parabéns às meninas, acho que não tem ninguém aí. Tem, Ângela, alguma das produtoras, organizadoras? Eu queria chamar também para iniciar esse debate aqui, duas alunas, uma das Ciências Sociais, que é a Gabriela, e a Ana Carolina da História. Cadê as meninas? Que elas vão começar a fazer, pontuar alguns elementos que chamaram a atenção a elas para poder estimular. Boa noite, meu nome é Gabriela. Boa noite, né, gente? Pelo amor de Deus. Boa noite! Então, sejam participativos, né? Porque no fim é um cine debate, então o intuito é que todo mundo debata em algum momento, né? Sou Gabriela, como eu já disse, estudo Ciências Sociais, sou veterana de 2021. E também faço parte do Observatório de Violência contra as Mulheres. E, bom, tem várias nuances nesses dois documentários que, tipo, seriam extremamente importantes e tudo isso, e poderíamos ficar falando por um ano inteiro, provavelmente. Mas uma coisa que é muito cômica pra mim, principalmente porque hoje é Dia Internacional da Mulher, e é muito engraçado como todos os anos não é algo comemorativo, só que as pessoas sempre falam, é o Dia da Mulher, eba, seja happy, happy, happy. Só que não é sobre isso, tipo, se você for conhecer a história real do motivo pelo qual esse dia é o Dia Internacional da Mulher, é muito mais sombrio e muito mais triste do que uma data comemorativa de fato. E eu acho muito interessante a gente pensar que a todos os anos a gente fala ainda sobre as mesmas coisas, mesmo em 2024, ainda a gente está falando sobre mulheres sendo mortas, mulheres sendo perseguidas, mulheres sendo estupradas, e todos os tipos de violência simbólicas e micro, macro e afins. E é muito interessante a gente perceber a quantidade de homens que tem aqui, né? Mas a quantidade de mulheres também que estão presentes aqui, tanto como professoras, alunas, calouras e outras pessoas que apenas quiseram se aproximar. Esse recado talvez seja um pouco mais para os homens. As masculinidades e afins não é um ataque direto, mas a gente sabe que a gente mora e vive em um mundo muito patriarcal, que é tudo muito cultural e muito mais enraizado do que a gente pensa às vezes, que o machismo ele se encontra nas pequenas coisas, nos pequenos olhares, nos pequenos gestos, que às vezes é muito mais naturalizado e banalizado pela gente do que a gente acredita, né? É muito interessante que no primeiro vídeo uma delas fala assim, que nós mulheres tentamos ser mães, ser alunas, ser pesquisadoras, só que a gente não tenta, né? A gente precisa ser, porque essa é a forma que a gente foi criada. A gente vê nossa mãe, que ela, ao mesmo tempo que leva a gente na escola, tá cozinhando, tá cuidando do marido, tá cuidando do filho, tá cuidando da mãe dela, que é uma idosa às vezes, ou tem alguma discapacidade. É muito interessante quando a gente percebe que às vezes o homem só tá lá existindo ou indo trabalhar, acordando 8 horas da manhã, bem pleno, com o café da manhã já prontinho. E hoje de manhã eu vi um vídeo que falava especificamente sobre casais, né? Não sei se a maioria de vocês são LGBT. Não? Valeu. Mas é muito interessante quando a gente pensa como mulheres sempre estão pensando em tudo. O vídeo era basicamente de uma mulher que ela estava viajando com o marido e o marido estava bem pleno, dirigindo, e ela estava pensando assim, meu Deus, eu esqueci tal coisa, será que eu trouxe tudo que eu precisava trazer? E é muito interessante como a gente percebe que homens às vezes não pensam nisso, tipo, às vezes é algo tão óbvio, tão mínimo, tão tipo, nossa, como que você não pensou nisso? Como é que você não percebeu o que aconteceu? X situação, como só mulheres às vezes conseguem perceber esses determinados ambientes. E é muito interessante porque por mais que estejamos com homens, mulheres e tudo mais em um mesmo ambiente, é muito interessante a gente pensar como esses homens podem também ajudar na nossa luta, né? Porque, felizmente, não pode ser uma luta individual, porque, né, se fosse, a gente talvez estaria ganhando por aí, mas não estamos. Todo ano acontece, todos os dias acontecem mais coisas ruins com mulheres, mas é muito interessante que a gente tente dar uma atenção e entender também como estamos ajudando para determinada luta, principalmente homens, né? Porque às vezes, muitas vezes, mulheres também reproduzem o machismo, mas eu acho que acaba sendo mais fácil abordar uma mulher que está cometendo um ato machista do que depois deem seus comentários. Boa noite a todos, eu me chamo Ana Carolina, estou no 7º semestre do curso de História. Bom, através desses documentários a gente pode perceber que, o óbvio, ser mulher é um desafio.
que cerca a gente, né? Seja por mínimas coisas. Desde que a gente é criança, ditam a maneira que a gente deve agir, ditam a maneira que a gente deve se vestir, e se a gente for contra essas maneiras que impõem a gente, estão dizendo que a gente está pedindo para ser assediada, a gente está pedindo para ser violentada. Ou seja, nos ensinam isso. Desde que a gente é criança, é ensinado pra gente, para as meninas e para os meninos. Ou seja, a partir disso que a gente pode concluir que a educação é um ponto-chave para mudar essa situação que a gente vive, né? Essa sociedade patriarcal e machista que a gente está vivendo e a gente vai viver por muito tempo, infelizmente. Mas há uma maneira de mudar isso, que é a educação. Eu faço curso de licenciatura, né? Ou seja, eu estou muito presente nessa discussão de educação e escola. E, bom, a gente pode ter que refletir. Quantas mulheres a gente viu durante o nosso ensino fundamental, nosso ensino médio, quantas mulheres a gente viu na disciplina de história? Sobre quantas mulheres a gente aprendeu enquanto alunos do ensino fundamental e ensino médio, sobre quantas mulheres a gente aprendeu? A gente aprendeu que as mulheres também estão presentes na história? Muitos aqui vão responder que não, porque não. Eu mesma quase não vi nenhuma mulher durante o meu ensino fundamental e médio, na disciplina de História, e também quase não vi nenhuma ação ou iniciativa do Estado para que haja essa conscientização dessas crianças sobre a valorização da mulher e sobre as malezas que as mulheres sofrem. Não há essa conscientização na escola, que é crucial, gente. Essas crianças, elas aprendem, passam muito tempo na escola, ou seja, é crucial que a gente tenha essa conscientização desses alunos, é crucial demais. E também trazendo para o ensino superior, eu estou no 7º semestre de História e eu não vi nenhuma disciplina que seja voltada às mulheres. E nas disciplinas que eu vi, quase não vi nenhuma mulher, seja em História Contemporânea, História Moderna, todas essas fases da história que vocês conhecem, eu quase não vi nenhuma mulher. Então isso é grave, gente. Então é realmente pensar e não se conformar com isso. É ensinado pra gente também a se conformar com isso, aceitar isso calado. E não, gente, a gente tem que se incomodar com isso, a gente tem que reivindicar a mudança. É crucial que parta de nós, sejam homens, mulheres, que a gente reivindique essa mudança. E, bom, para exemplificar em como a educação é importante para que a gente mude todo esse panorama horrível que a gente está vivendo, né, de violência e opressão contra a mulher, eu trago o projeto que eu fiz parte ano passado, é o projeto que é do PIBID, o projeto chamado Mulheres que Fazem História, mas não estão nos livros de história. Foi um projeto que eu participei, eu tenho muito orgulho de ter participado, né? Foi na Escola Estadual São José, onde o nosso projeto, o principal intuito dele era a valorização feminina. E a partir desse projeto, a gente pôde ter resultado, a gente obteve resultados. A partir da disciplina de História, com esses alunos do 6º, 7º ano, que são crianças do quê? De 10, 12 anos, a gente pôde conversar com eles sobre a importância feminina da mulher na história, sobre as mulheres que rodeiam eles, sejam as mães, as avós, e realmente conscientizar esses alunos que a mulher também está fazendo história, a mulher também tem seu papel importante na história, a mulher também é importante para a sociedade, a mulher também pode ocupar espaços espaços que são ocupados por homens, em sua maioria, espaços de destaque, realmente fazer com que esses alunos consigam pensar sobre isso, sabe? E foi muito interessante saber... conversar com essas crianças, tentar conscientizar essas crianças, porque elas estão abertas ao debate, elas realmente conversam com a gente, é importante a gente falar e também a gente ouvir, e durante esse projeto a gente pode ter esse debate com essas crianças, a gente pode ter essa conscientização ativa com essas crianças, e que com certeza ficará marcado com eles para a vida inteira, a partir das aulas de história. E bom, o resultado desse projeto foi um documentário que veio a partir de texto que eles escreveram sobre a história de vida das mães, avós, tias deles, que eles mesmos escreveram, e todos esses textos culminaram num e-book que está disponível, o e-book vocês podem pesquisar no Google, Mulheres que Fazem História, mas não estão no livro de história, vai estar lá o e-book e o documentário. Então, para vocês darem uma olhadinha, o documentário ele é inspirado no e-book, né? É a história de 2 mulheres que estão dentro desse e-book, e realmente ver como foi o resultado, que foi muito legal, de todo esse projeto de educação que a gente fez com esses alunos, e perceber que
a gente pode mudar isso, seja por pequenas ações. Realmente não se conformar e se incomodar com tudo que está presente na nossa sociedade. E é isso. Boa noite a todos. Vou falar como um homem, né? A primeira vez que eu vi minha mãe ser agredida, eu tinha 8 anos. Eu morava em Manaus, bairro Santo Antônio. A minha mãe queria sair para casa das colegas dela e ela tomou uma surra em cima da cama e eu estava no sofá. Foi desde aí que despertou. E muitas vezes eu vi minha mãe ser agredida, né, por padrastos que eu tive. No Brasil existe um conceito muito idiota de que homem não pode defender mulher, porque isso altera a nossa masculinidade. Eu sou da internet, eu vivo em embates direto com essa galera, né? Você está defendendo mulher, então você é feminista. Eu me considero pró-feminista, porque eu tive mãe que apanhou, né? Então, assim, eu vivo entrando em debates com outros caras, né, que ficam zoando a minha sexualidade por eu defender mulher, ficam zoando a minha masculinidade por eu, tipo, defender a causa feminista, né? Por exemplo, eu li sobre o feminismo, acompanhei a história das lavanderias de Madalena, não sei se vocês conhecem essa história, está no Prime Video o filme. Acompanhei algumas feministas, comecei a ler, comecei a ouvir essas mulheres, comecei a entender por que o feminismo é tão esculhambado no Brasil, por certos homens. E eu percebi, né? E aí eu falei, não, então vamos sair da caverna. E eu quero fazer um convite aqui aos homens dessa universidade, aos meninos dessa universidade, que a gente também comece a promover certos movimentos masculinos em prol dessa causa. Porque é por causa desses idiotas que banalizam as mulheres, que agridem as mulheres, que estupram as mulheres, a gente fica ouvindo também. A nossa masculinidade fica sendo escorraçada também por causa desses trogloditas que acham que mulher é propriedade deles. Eu falo na cara deles, um cara desse é vagabundo. E a gente tem que começar a se impor dentro desses caras, seja na universidade, ou seja em outros locais da nossa Boa Vista. Nós temos que sair da caverna, nós homens, porque nós tivemos mães, nós tivemos irmãs, nós tivemos namoradas, né? Nós tivemos contato feminino e nós entendemos as mulheres. Entender mais e mais essa causa que tem sido de embate muito forte, né, para nós homens. Os homens que não são do estereótipo do sistema, né, não são bombados, não são cheios da grana, não andam com carros ostentando aí para tentar chamar a atenção de uma mulher e assim tentar ganhá-la como se fosse um troféu, porque essa é a cultura do Brasil. E eu cresci nessa cultura dos anos 90, em que mulher é vista como propriedade, em que mulher é vista... Eu fui condicionado pelo meu padrasto de que não, homem não pode lavar louça, homem não pode fazer exercício de casa, homem não pode cozinhar, isso é feito para mulher. E eu xingava esse homem, eu falei, você é um vagabundo, porque a minha mãe me ensinou que eu tenho que me virar também. A minha mãe me ensinou que eu tenho que lavar louça, que eu tenho que lavar minha roupa, que eu tenho que fazer tudo isso, e isso não vai mudar a minha sexualidade por eu saber lavar uma roupa, uma louça na minha casa. Então esse condicionamento ele tem que quebrar no Brasil. E eu convido os homens aí da Universidade Federal de Roraima a gente começar a pensar nisso aí também. Porque um dia você vai ter uma filha, um dia você vai ter uma esposa. E não queira se misturar com esses caras. Porque eles são vagabundos. São vagabundos. Entendeu? Não representam o que é ser homem de verdade. Homem de verdade é ser responsável. Homem de verdade é ter a intrepidez e os limites de se chegar numa mulher. Eu aprendi dessa forma, minha mãe me ensinou dessa forma. Você não chega numa mulher de qualquer jeito. Você não fala com uma mulher de qualquer jeito. E se você errar, peça desculpa a ela. Foi assim que eu cresci, nos anos 90, numa época que o machismo, né, em que existiam músicas como Loura Burra, né, e outras músicas que estereotipavam a mulher de forma inferior. Homens, saiam da caverna e defendam as mulheres no Brasil, em Roraima. Porque por causa desses patifes,
a gente fica intocado. E aí, as estatísticas só sobem, porque também a nossa omissão masculina, ela favorece esses caras. Obrigado. É importante, só que um adendo, não é necessário que você passe por uma situação traumática como a dele para se solidarizar, né? É necessário que às vezes a gente tome partido sem precisar que aconteça com alguém próximo de mim. E é um debate super importante, principalmente as novas masculinidades, né? Homens que não conseguem expressar seus sentimentos e afins, pela forma como são criados, é um debate super importante, que eu acredito que a maioria de vocês são calouros, então se quiserem conhecer mais, eu queria saber se tem mais alguém inscrito. Eu sou a professora Verônica, mãe da Vitória, que está aqui, né? No Dia das Mulheres vou me apresentar como mãe de 3 meninas, não é fácil, 3 meninas num mundo como esse. Queria saudar as novas masculinidades, representadas aqui, né, pelo João. João, né? Eu não conhecia o João ainda, tá vendo, João? Eu não te conhecia, viu? Foi mal. Nem todo mundo te conhece ainda. Queria aproveitar, eu faço parte da comissão, né, de acolhimento junto com a professora França, Priscila, Luziene, Inara, quem mais? Muitas outras, muitas mulheres, muitas colegas que estão se envolvendo com a causa. E eu queria deixar aqui também um recado, para fazer um adendo. Hoje é Dia das Mulheres, a gente está batendo nessa tecla, mas essa comissão, ela também tem a função, a função dela é acolher todo mundo, tá? Porque eu já ouvi, as pessoas não conhecem ainda bem a função da comissão, e aí fazem alguns julgamentos equivocados. Então, todos e todas e todes estão aí para serem acolhidos e ouvidos pela nossa comissão, está bem? Não é apenas para as meninas. A gente sabe que o assédio sexual, de maneira mais presente, mais numérica, é com as mulheres, mas a gente também sabe que várias formas de assédio, a questão de assédio moral contra aluno também acontece muito. Então, é importante que vocês todos conheçam bem a nossa resolução. E como a professora França falou, nós vamos começar em breve uma campanha educativa, acima de tudo, porque somos professores, né? Então, professoras, a gente precisa que vocês conheçam bem os direitos, todo mundo tem seus direitos e deveres, e a gente quer que vocês conheçam bem essa resolução, para que vocês possam até reconhecer. Muitas vezes a gente não sabe nem quando está sofrendo um assédio, quando a gente está sofrendo uma violência, não é verdade? Eu mesma, quando era bem mais jovem, sofri algumas violências que só muito depois eu fui reconhecer. Então, na graduação, como vocês, eu muitas vezes só fui reconhecer e só tempos depois. E lá, aí eu lembro, puxa, eu vivi essa situação na graduação também e eu não sabia. Então, a minha função aqui também é essa. E estou muito feliz de estarmos aqui ao ar livre, adorei a ideia, parabéns para os organizadores e organizadoras. Queria dizer, mais uma vez, gente, a gente, enquanto mulher, a gente pode receber as felicitações, a gente deve receber os carinhos, né? Mas hoje mesmo a gente estava rindo de um meme, falando assim, mas onde é que tem a promoção de cerveja no Dia das Mulheres? Porque só tem promoção de cosmético, que também é uma forma enviesada de dizer a mulher tem que estar sempre cuidando da beleza, ou tem sempre que cuidar da beleza, também tem uma questão aí, né? Então, nós mulheres temos esse dia, que é um dia de celebração de uma luta muito importante por direitos, que já conquistamos alguns, ainda tem um montão deles pela frente. Eu luto para que as minhas filhas tenham um mundo melhor do que o meu ainda, e minhas netas, e enfim, todo um matriarcado que eu pretendo construir nessa terra. E espero que vocês todos aqui possam se juntar a nós nessa luta, tá bom? Obrigada, um beijo para todo mundo. Boa noite para todas e para todos. Na verdade, assim, eu queria ser bem breve na fala, mas dizer um pouquinho de como foi a organização desse evento, né? Feito por mulheres. E uma coisa que nós comentamos na reunião é que a gente não tem noção, aliás, a gente tem, né? Noção da potência que a gente é. De quarta-feira para sexta, a gente se juntou e fizemos esse evento acontecer. E a gente vive uma estrutura que nos foi ensinada de competir uma com as outras. E quando a gente entende que isso é uma estrutura patriarcal, a gente muda completamente o nosso ponto de vista. E no nosso departamento de História, a gente tem falado muito sobre isso também, no nosso Prof. História, que é o nosso mestrado, no PIBID, entre outras várias frentes que a gente vai ocupando,
de saber reverenciar quem nos precedeu. Foram muitas mulheres que vieram antes de nós para que nós possamos estar aqui hoje. Então, eu queria falar um pouco sobre isso, né? Agradecer às professoras, né? Várias que estão aqui, que se fizeram presentes, que compartilharam a experiência. A gente tem a juventude vindo aí também com o uso das tecnologias digitais, ajudando a gente a gravar vídeo, a divulgar, a fazer card, a fazer acontecer. E isso realmente só foi possível por essa força feminina, por esse toque que a gente tem e precisa cada vez mais fortalecer também dos nossos departamentos. Então, é isso. Obrigada, Ana Carolina, também. Obrigada, Gabriela, que eu não sabia que você era você, porque eu conhecia você de vista, mas não tinha associado que era você. Muito obrigada por representar os nossos cursos e o espaço está aberto para todas. Boa noite. Boa noite a todas, todos e todes. Então, esse trabalho maravilhoso dessas mulheres, Marcela me mandou, obrigada. Eu já nem lembrava, de verdade, um trabalho assim, e a gente passou um tempão conversando, e aí quando eu vi, eu falei, meu Deus, o que será que eu falei? Acho que ficou legal, né? Ficou bem, e as mulheres maravilhosas que seguiram. Cadê a menina que fez? Quem foi que fez? Tá aqui? Não está aqui, né? Mas parabéns. Então, 8 de março, e a gente reunida, eu passei o dia em movimentações e na defensoria, aquela parte de receber também homenagens, né? Faz parte desse dia, mas é sempre um dia mesmo de coletivizar com as mulheres que pertencem à luta, principalmente é um dia para mim, assim, né? Da gente rememorar as lutas que ainda a gente tem que percorrer em todos os lugares onde a gente habita, né? Seja na história, seja na sociologia, seja na esquerda ou na direita. A violência e o patriarcado atravessam isso tudo. A gente enfrenta também a necessidade de, dentro da esquerda, questionar posicionamentos machistas, né? Dentro de uma universidade, questionar assédio contra meninas e mulheres e professoras, né? Então é uma luta mesmo, esse dia é de muita luta. Eu vim com esse meu lencinho que caracteriza a luta de mulheres defensoras públicas dentro da Defensoria Pública. Eu sou... Verdade, eu tô falando, eu me sinto tão em casa aqui, né, que eu nem me apresentei. Metida eu. Eu sou Jeane Magalhães Chalde, sou defensora pública estadual, sou roraimense. Sou uma mulher branca, latino-americana, com intenções caribenhas. Demorei um tempo para entender essa mulher que eu sou, ainda é uma mulher em construção, né? É uma mulher que tenta, hoje em dia, ser o mais coerente possível com as próprias lutas internas e as lutas externas que abraça. Essa luta feminista, ela é impossível de não me acompanhar, porque sem ela eu não estaria aqui hoje podendo falar. Sem ela eu não poderia estar aqui hoje com uma roupa decotada, um pouco sensualizada, porque eu tenho uma festa daqui a pouco, eu pretendo namorar. Sem ela eu não poderia votar, sem as mulheres que nos antecederam a gente não poderia exercer um monte de direito, e muitas mulheres dessa direita radical que tenta se estabelecer no nosso país ainda nos criminalizar, a nos colocar de novo na fogueira, como se nossa luta fosse impensada e não fosse uma luta científica, porque é uma luta científica. É o aprendizado científico, social, da coletividade, das mulheres que sofrem juntas e que gritam juntas, das mulheres que, no momento lá atrás, quando se uniram, oprimidas, né? Porque é importante que a luta, que se diga que a luta das mulheres vem da luta de mulheres proletariadas, que primeiro se organizaram e se viram em situação de desigualdade. Desigualdade que até hoje a gente vivencia, a gente ganha menos. A gente tem uma lei aprovada agora em 2023, muitos anos depois da Constituição, que diz que nós somos iguais, né? Então, assim, é preciso leis que reafirmem que a gente tem o direito de ganhar igual, que a gente tem o direito de, na licença maternidade, não ser afastado das gratificações que a gente ganha. Então, a nossa luta ainda é aquela luta lá daquela mulher proletariada lá, né, que chegou meio forçosamente a um mercado de trabalho totalmente hostil. Nas fábricas nós fazíamos os piores trabalhos e ganhávamos os piores salários.
E é dali que nasce a nossa luta. É ali que a gente se percebe desigual. Então, onde é que a gente se percebe desigual? Quando a gente coletivamente começou a fazer essas rodas aqui, que a gente faz hoje. Essas rodas onde a gente pôde dizer por que a gente é tratado de forma diferente. Por que eles podem e a gente não pode. Então, seja em qualquer local onde a gente esteja, a gente tem que estar em posição de coletiva. Nos escutando, nos apoiando, ouvindo nós mesmos dentro de uma coletividade de mulheres, prestando atenção nas mulheres que nos acompanham. Eu estou nessa luta há muito tempo e é uma pergunta que eu respondo recorrentemente. Defensora, por que a violência não diminui? Porque a gente tem que atacar o principal problema, é o que eu falo acho que nesse documentário, né? Quem mata é o machismo. Quem mata ainda é o patriarcado. Quem mata ainda é quem acredita que nós somos objeto, que nós somos coisa que pode ser pertencida e que pode ser quebrada no momento que não agrada mais, no momento que não serve mais. Então a gente tem que estar realmente em todos os espaços, lutando por nossas liberdades, lutando pelos nossos direitos de exercê-los com igualdade material, porque não adianta a gente dizer que nós somos iguais perante a lei se a igualdade não se materializa e se a gente não percebe que entre nós mulheres existem as mulheres negras, existem as mulheres indígenas, existem as mulheres ciganas, as periféricas, as quilombolas, que são diferentes de nós, que temos privilégios brancos. Então é esse olhar que a gente tem que manter nesse 8 de março. Assim. A luta tem que ser dos homens também, que caminham com a gente, percebendo os seus comportamentos. Então, obrigada, não vou me estender, acho que eu já me estendi muito. Essa casa é minha casa, o CCH me fez muito, me trouxe um olhar de pesquisa, me trouxe a possibilidade de não sofrer tanto também, porque a gente que lida com a violência, a gente acaba internalizando isso e a gente adoece se não tiver cuidado, né? Então, assim, o nosso estado é muito permeado de violência, tomem cuidado, né? Tem muitas adolescentes aqui, meninas, fortaleçam o corpo de vocês, fortaleçam a mente de vocês, para que a violência não alcance, andem em bando, andem se protegendo. A gente não pode romantizar a liberdade. O nosso país não é seguro, o nosso estado não é seguro. Nós não estamos em segurança de madrugada quando bebemos por aí, quando saímos bêbados. Então a gente tem que ter estratégia, o feminismo traz muito isso, estratégia de sobrevivência. Então nesse 8 de março eu espero que a gente possa um dia caminhar com segurança, sem ter medo de morrer, sem ter medo de ser estuprada, que a gente seja realmente respeitado por todos os homens, por todas as pessoas e por nós mesmos, em coletividade ou de forma individualizada, nos acolhendo. Então, obrigada, contem comigo, a Defensoria Pública é local de recebimento de denúncia também, é porta de acesso à Lei Maria da Penha, né? A gente tem vários discos de denúncia, tem o disco 180, tem o disco 100, qualquer serviço público tem que estar preparado para receber uma denúncia, não precisa ser a própria pessoa denunciando. Você também pode ver uma situação de violência social e denunciar anonimamente no Disque 100, tá bom? Então, obrigada, um beijo, parabéns, professora França, parabéns a todas as professoras, eu não vou nominar porque eu vou esquecer essas mulheres maravilhosas dessa casa, o UFRR, valorizem o ensino público, valorizem a casa onde vocês estão, é uma casa maravilhosa, eu não tive isso na minha adolescência, eu tive que sair daqui para estudar. Então, valorizem muito, produzam, ajudem, para que esse ensino seja sempre disponibilizado a quem precisa, tá bom? Um beijo grande no coração e viva as mulheres do nosso país e do mundo. Acontece que é o seguinte, a minha intenção aqui é passar uma mensagem, eu espero que eu consiga passar ela de um jeito que não dê para mal interpretar, para os homens. É o seguinte, pessoal, a gente vive numa época onde se um de nós erra, por exemplo, se um de nós ataca uma mulher, então todos atacaram. E isso aí é uma verdade. Porque se isso não fosse verdade, então palavras como, por exemplo, todos os homens são iguais não existiriam. Então, no caso, eu acho que nós devemos nos esforçar para quebrar essa ideia de que todo homem de que todos os homens são violentos,
de todos os homens são brutos, são estupradores e essas coisas. Claro, eu também não estou dizendo que a gente deve se rebaixar as mulheres. Isso aí também não. Mas ainda assim a gente devia tentar ter um pouco de respeito. Gostaria de dizer que não tem só alunos aqui. Eu e uma professora do município estamos aqui também. E como está vendo hoje, em cima da hora, mandei uma mensagem para a professora Marcela. Ela disse que estava liberada a todos, né? Então viemos representar o município para aprendermos também com vocês e levarmos daqui para lá, para a ponta. Primeiramente para nossas casas, porque somos mulheres, somos mães de meninas. Eu e a minha amiga lá no fundo, a professora Bruna, dizer que nós agradecemos a proteção. Porém, como mulheres, antes da proteção, nós queremos o respeito, porque com o respeito, não precisamos da proteção. Se eu tiver o respeito, se vocês tiverem o respeito enraizado em vocês, eu posso andar aqui na Federal à noite, sem medo. Apesar de não estar vendo o policiamento e tudo mais, eu posso andar à vontade aqui na Federal, porque eu não vou precisar chamar o meu amigo homem para me acompanhar até o ponto. Com respeito, eu posso confiar que a minha filha vai para a escola, vão respeitar o crescimento dela, que ela está fazendo 11 anos, e o menininho que senta do lado já está notando diferenças. Mas se esse menino receber essa educação dentro de casa, e de nós também na escola, por que não? Ele vai respeitar o corpo da minha filha, ele vai crescer e vai me respeitar, vai respeitar ela como futura mulher também. Então agradecemos a proteção, mas eu acho que a primeira palavra é o respeito. Que isso devemos aprender desde pequenos, desde a barriga da mãe, que eu acho que quando vai ouvindo, aquilo já fica enraizado. Então, obrigada pela proteção. Ensinem isso também, tudo bem, mas antes de tudo, respeito. E eu acho que, inclusive, tenho certeza, que, inclusive, quem tem direito a falar sobre como eu devo ser, o que eu devo fazer, como o homem deve me tratar, sou eu. Não é o homem que vai... Não, eu devo te tratar com respeito porque você está se dando o respeito. Não, você deve me tratar com respeito. Eu sou um ser humano, eu sou uma mulher. Não sou sexo frágil. Sou forte, sim. Inclusive para estar aqui na frente dizendo... Nós somos a mudança. E estamos em mudança. E eu acho que deixar bem claro justamente esses primeiros pontos é essencial. Então, eu vim só realmente me apresentar e dizer que estamos ali no fundo assistindo e aprendendo com vocês. Obrigada, e esse evento tá lindo. Caraca, é Ramírez, olá, boa noite. Eu sou Ramírez. Atualmente eu sou calouro no curso de História, mas não é sobre isso que eu vim falar. Eu queria falar aqui, assim, prestem atenção nas amigas de vocês, porque, assim, quando elas evitam conversar sobre certos temas, elas estão receando algo também. Então, seria importante prestar atenção nas pessoas que estão ao seu redor, prestar atenção no que essas pessoas enfiam a cara para dizer e o que não, sabe? Prestar atenção nos temas que essas pessoas tocam, escutar essas pessoas. É sempre muito importante a escuta. E é isso. História esse ano vai botar pra quebrar, né? O meu nome é Letícia e eu só queria falar o quanto esse evento é importante para nós, principalmente que estamos entrando na universidade agora, sobre a gente se sentir acolhido e sentir que esse é um local seguro e de mudança, e a apresentação desse tema aqui é muito importante, pelo menos para mim, eu acredito que para todas as mulheres que estamos assistindo isso agora. E assim, sim, ver esses vídeos e receber esse tipo de conteúdo, eu acho muito, muito importante, principalmente na universidade, como meio de informação, tanto para nós quanto para os homens que estão aqui, e para a formação do nosso caráter, porque eu acho que, apesar da gente já ter nossa personalidade, a universidade ela influencia muito, entendeu? Em como a gente vai olhar para o mundo e como a gente vai ajudar o mundo, porque a gente está fazendo licenciatura, a gente vai ser professor. E receber isso desde o início
passa para a gente a segurança de que nós estamos tendo conhecimento para passar isso para os nossos alunos e também ajudar eles a entender o que é o respeito e como a gente vai ajudar a formar novas pessoas e influenciar para que elas sejam boas, respeitosas, ajudar a identificar os casos de violência que vão existir ainda, mas eu espero que estejam diminuindo e que a gente possa contribuir para isso. Então, acho que a importância desse evento é muita, é demais. E é só isso, eu queria agradecer por esse evento. Todos e todas, né? Meu nome é Adrián José Padilla Fernandes. Sou professor visitante do programa de pós-graduação em educação. Já também atuei no programa de pós-graduação em Sociedade e Fronteira, PPGSOF, né? Faço parte do JFRON. Sou venezuelano, caraqueño. Sou pai de 2 mulheres e avô de uma neta, mas também tenho 2 filhos, homens, né? E, bom, primeiro parabenizar as companheiras organizadoras desta atividade, né? Acho que é muito bom, necessário. A visibilização digamos, a situação da mulher a partir de datas como essa que são cosificadas em mercadoria, né? Que seria essa questão de parabenizar a mulher, mandar flores e tal, porque é um dia comercial, quando na verdade tem uma memória histórica, tem uma razão histórica de luta, onde as mulheres assumiram um protagonismo pelos seus direitos e é um referente importante. Mas também esse processo a ideia que temos do que seria a mulher, o papel da mulher na sociedade, a configuração da mulher no que somos, né? No sentido dessa relação, porque sem a mulher não tem os homens, né? Mas digamos, a hierarquia de relação, de dominação é patriarcal. Então, tudo gira em torno a essa visão dessa sociedade que temos. E é uma problemática importante de dar essa questão, fazer o que podamos fazer. Por exemplo, a gente fala, não um dia comercial, mas a gente não faz nada. Não, vamos a visibilizar, vamos a propor para essa reflexão e no dia a dia, porque não só uma data, tentar nas relações, nas construções que a gente faz, quando falo relações, falo, por exemplo, educação, já falou aqui nosso colega, o que a gente faz como educador, como educadora, em esse processo, e no cotidiano, que é a máxima realidade, como nós fazemos, né? Então a gente fala, não, eu não sou tão machista porque eu ajudo em casa. Ajuda? Ou você faz a sua parte? Sim, como é que é? Né? E, bom, esses são elementos, e eu tenho também porque aí dentro do que somos, tem a história de vida, né? O que somos nós, nossa caminhada, para chegar aqui onde estamos, né? Eu estou aqui com toda uma carga histórica, digamos, pessoal, de uma mulher que sempre, todo dia que eu posso, e em estas datas eu coloco como um elemento forte, de fato, nas redes sociais, hoje no meu WhatsApp, no perfil, coloquei a foto de minha mamã, Domitila camponesa, Domitila migrante do interior de Venezuela para Caracas, momento em que grandes ondas migratórias foram para Caracas nos anos 40. Domitila, mãe de 12 filhos, uma dúzia, 10 homens, 2 mulheres, com uma participação importante de meu pai, camponês também, operário, que colocou mais, falou em nosso processo como família, meu pai, digamos, um toque artístico. Meu pai era músico, contador de histórias e tal, mas minha mãe foi o eixo de nossa formação. A ética, a sensibilidade social, tudo isso faz que dessa dúzia de filhos e filhas, no caso, estejam todos em um processo de vida comprometido com a transformação social. E isso é um orgulho, ser filho de Domitila, ela que está em outro plano faz já mais de 30 anos, né? Então, é isso, né? A gente tem essa força e
e está no dia a dia falando e reivindicando, no caso dos homens, né, esse direito que temos também de sensibilidade, de poder entender coisas, de não nos reprimir porque nos ensinaram de uma forma, e entender que estamos nesse processo de construção, e temos referentes históricos também, já como pesquisadores, como professores, tal, em uma universidade, que servem para refletir e avançar em outras construções. Então lembro a ideia de Warmichacha na língua aimara, que essa relação de homem e mulher é uma relação não hierárquica, mais horizontal, mas também dentro das lutas dos movimentos indígenas são processos também problematizados, porque também tem outros referentes patriarcais também em nossas culturas ancestrais, mas estão em essa luta, tem elementos mais próximos para avançar que em nosso paradigma europeu moderno e que temos em nossos processos formativos. Então, parabéns e vamos em frente. Continuamos no dia a dia tentando ser melhores, e não dá para não ser melhor se não sem ter a perspectiva feminina em nossas vidas. Todo mundo, homens e mulheres. Sim, acho que isso é bem importante. Obrigado. Uma aluna essa semana me contou a seguinte situação. Um professor reuniu sua turma de pesquisa e um aluno incomodado perguntou: professor, por que só tem homem aqui nesse grupo? E o professor olhou para esse aluno e disse: só tem homens porque as mulheres só atrapalham. Um grupo de pesquisa de um colega nosso aqui da Universidade Federal de Roraima. Na hora que esse aluno comentou isso comigo, eu fiquei muito indignada com a perversidade, né, das relações que se estabelecem no nosso meio da pesquisa. Depois eu comecei a pensar, eu disse, que bom que nós atrapalhamos. Que bom que atrapalhando a gente produz, a gente vai à frente, a gente organiza, a gente rompe barreiras, a gente vai abrindo espaço onde ninguém acredita na gente, a gente monta comissões de enfrentamento à violência, ao assédio, assim por diante. Que bom que nós atrapalhamos. E eu queria aqui saudar a todas as mulheres que atrapalham. Viva todas as mulheres que atrapalham a ordem do patriarcado e permitem a opressão aqui nessa universidade, no meio de nós. Viva todos aqueles e aquelas que rompem com essa ordem perversa que nos causa tanto sofrimento. Era isso. Eu sou Márcia, do curso de Ciências Sociais, também do programa de pós-graduação em Sociedade e Fronteiras, e é uma alegria estar celebrando essa noite aqui, e da comissão também de enfrentamento a todas as formas de violência e assédio na universidade, e é uma alegria estar celebrando com vocês nessa noite. Eu sou Mariana, também da Comissão de Combate ao Assédio Moral e Sexual na Universidade, e como pessoa que discute, pesquisadora que discute a cultura negra, e tem um efervescente trabalho em relação às cotas raciais e todo o processo que traz alunas negras e negros para dentro da universidade, quer que aconteça a permanência. Eu senti, e já que nós vamos para uma festa daqui a pouco, para comemorar esse encontro tão importante, eu quero me referir àquela moça do filme, do documentário, que aquela mulher negra que estava explicando para a gente toda a trajetória dela enquanto pesquisadora da parte tecnológica. Eu desenvolvi um trabalho na Federal de Goiás, de onde eu vim, com as alunas e os alunos do curso de informática, e a gente discutia lá com eles para mostrar o quanto que para as mulheres é difícil se posicionar dentro do mundo da informática. Alguns espaços que são muito masculinizados. Eu, por exemplo, quando eu fui fazer, como eu gosto de dizer numa linguagem assim de brincadeira, em 1900 e carne assada, quando eu fui escolher para ser meu curso de graduação, eu cheguei para um professor e falei para ele que queria fazer geologia. O professor de cursinho, ele disse, não, fazer esse curso não, é curso para homem. E naquela época eu não tinha argumentos para conversar. Bom, mas eu quero me referir às mulheres negras de um modo muito especial. Negras a gente entende como mulheres pardas e pretas, Então, pegando um gancho no projeto que vocês desenvolveram, que nós, que me faz parte, Marcela, do projeto de mulheres que estão na história, mas não aparecem, nos livros didáticos, eu quero me referir a duas mulheres negras,
da história do Brasil e que, se eu perguntar aqui, certamente muita gente não vai saber quem são. Então, a primeira é Maria Antonieta de Barros, né? A primeira mulher negra a se tornar deputada no mandato popular, professora e jornalista. Então, palmas para Maria Antonieta. Por teu amor, mulher.